Volta para mais um papo sobre homossexualidade e espiritismo. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com essa série é esclarecer a nós mesmos, esclarecer a vocês e a quem tem interesse nesse mesmo assunto. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos uns aos outros, amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e também não julgar para não sermos julgados, não é? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é isso o ensinamento de Jesus? Então, a gente, né, não deve julgar para as pessoas para não sermos julgados dentro dessa ótica. E aí também ele fala que é semeando que a gente vai ter que colher depois. Né? O que a gente anda semeando por aí? É o ódio ou é o amor? É a tolerância ou é a intolerância? É o respeito ou é o desrespeito? E a gente vai ter que colher aquilo que a gente semear. Né? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nesse sentido a gente continua a nossa leitura do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, não é? No mesmo capítulo, que é o capítulo 17, como a sexualidade se manifesta. Continuando a leitura desse capítulo, eu introduzo a pergunta para a gente poder refletir. E aí o Zalmino diz o seguinte: patrimônio da mente, a sexualidade manifesta-se, obviamente, por intermédio do perispírito. Sob o impulso do pensamento, força matriz, o centro coronário, a expressar-se pelo corpo pineal, ou seja, a epífise, sustenta e controla todo o mecanismo sexual. E aí ele faz um texto dizendo o seguinte: característicos preponderantemente ativos ou passivos definem a masculinidade e a feminilidade também, e principalmente no plano espiritual. Desencarnado, o espírito, enquanto prisioneiro das necessidades primárias, move-se pelo desejo sexual com a mesma ou maior intensidade até do que quando encarnado, podendo, inclusive, como se sabe, chegar em sua busca de satisfações ao mais grotesco e desenfreado vampirismo. E aí ele diz, observar, né, o capítulo 14 sobre perispírito e obsessão. Bom, mais tarde, controlada a manifestação anárquica dos impulsos sexuais, o espírito consegue percorrer os caminhos da sublimação de sua sexualidade, passando a conhecer e a viver a comunhão amorosa e pura que enobrece e une as almas em sua jornada de luz. E aí, ele cita André Luiz, o espírito de André Luiz, né, através do médium Francisco Cândido Xavier. Né? André Luiz consigna a esse respeito lições das mais elucidativas, explicando, inclusive, a antiga concepção de que a glândula pineal aninhada no diencéfalo é órgão sem maior significação para a economia psicofisiológica do ser humano. E ele diz assim: é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. As forças criadoras e, em seguida, né, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Acham-se as glândulas genitais absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise, né, é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal
se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos, por exemplo, para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial, criador dos mais importantes, as atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Isso está no livro Missionários da Luz, não é? Do médium Francisco Cândido Xavier, mas escrito pelo espírito André Luiz, da 25ª edição da FEB, citação da página 22 a 20 a 22, no capítulo 2. Bom, compreende-se então que a pineal, ao impulso do centro coronário, né, comanda toda a vida orgânica. A partir dos sistemas nervoso e endócrino, sustentando o sistema imunológico e as funções vitais, a sua ação a refletir sempre o psiquismo é fundamental e decisiva. Daí sua destacada importância no exame da sexualidade. E aí, em nota, ele diz assim: embora os primeiros relatos sobre a glândula pineal datem de mais de 2000 anos, as suas funções ainda estão longe de ser esclarecidas. A significação funcional do corpo pineal é um dos capítulos mais controvertidos das ciências biológicas. Isso está em Ângelo Machado, no livro Neuroanatomia Funcional, de São Paulo, da editora Ateneu, 1986, citação, página 192, capítulo 22. Bom, na verdade, embora as investigações sobre as glândulas endócrinas já venham acontecendo há muitas décadas, somente em meados deste século é que começaram a surgir os primeiros trabalhos sobre a pineal. Obviamente, a pesquisa médica, que agora se acelera, vai propiciar importantes revelações a respeito. E a descoberta oficial do perispírito, com a possibilidade de sua investigação laboratorial sistemática, contribuirá decisivamente, como observa Marlene Nobre, para a mudança definitiva do enfoque materialista mecanicista em que a ciência oficial está lastreada. Isso está em Marlene Nobre, A Obsessão e as Suas Máscaras, do livro, né, da editora George, né, citação, página 230. Bom, de fato, produzindo a melatonina, sua estrutura foi identificada a partir de 1958 com as descobertas de Aaron Lerner e suas colegas da Universidade de Yale, sintetizada a partir da serotonina por um tipo exclusivo de célula, o pinealócito, e representando o protótipo de uma família de hormônios que também secreta, os metoxindóis. A pineal é parte constituinte do epitálamo, um dos componentes do diencéfalo, correlacionando-se estreitamente com a fisiologia sexual, uma vez que comanda todas as funções glandulares. E aí ele bota uma foto da pineal para vocês verem, que eu vou passar para vocês na capa desse vídeo, né? Eu vou colocar isso essa foto no nosso vídeo. Bom, em estudo digno de nota, reportando-se a pesquisas de Reiter e outros importantes investigadores da ação da epífise na atividade reprodutora, assinala a respeito a médica paulista Marlene Nobre. Ela diz o seguinte: no homem, os metoxindóis, a família de hormônios produzidos pela pineal, influem sobre diferentes aspectos da função gonadal. As pesquisas sugerem que a ação do hormônio pineal é exercida, pelo menos em grande parte, em nível hipofisário, interferindo na secreção de gonadotrofinas, com a administração de pequenas doses intraperitoneais de melatonina em ratos. Conseguiu-se elevar a quantidade de serotonina do mesencéfalo e do hipotálamo. Essas mudanças no conteúdo celular de serotonina nesses centros parecem indicar que a melatonina produz seus efeitos sobre as gônadas por modificação na atividade desses neurônios.
Trabalhos recentes mostraram a relação entre melatonina e anti-ovulação em mulheres normais, em pacientes com amenorreia hipotalâmica e em atletas que tiveram intenso treinamento físico. No homem também ficou demonstrado que a melatonina atua tanto no desenvolvimento das gônadas quanto na secreção de testosterona, principal hormônio masculino. Enfim, a epífise é o centro das emoções, controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre de energias psíquicas, todos os armazéns autônomos dos órgãos e é a glândula da vida mental. Essas revelações feitas em 1945 podem agora ser confrontadas à medida que a ciência médica avança em suas pesquisas para descobrir a influência da melatonina na economia orgânica. Isso está escrito no livro A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, da editora Journe, citação página 227 a 229 e 231. Assim, o centro coronário, refletindo o pensamento e projetando seus impulsos aos demais centros perispiríticos, rege no plano corpóreo, a partir da epífise, cada célula do ser. E aí tem mais uma citação. O fato de a pineal funcionar, isso está em nota, tá? O fato da pineal funcionar como um transdutor, né? O psiconeuroendócrino continua. Faz uma glândula muito especial, assinala Sérgio F. de Oliveira. Assim como os olhos detêm a capacidade de captar imagem, os ouvidos, o som, o tato, a geometria dos objetos, a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. Examinando as funções da pineal, o conceituado médico pesquisador ressalta entre elas também a capacidade de captar o magnetismo externo. A influência do magnetismo em nossa fisiologia é algo que merece estudos da ciência contemporânea. O cérebro capta o magnetismo externo conhecidamente através da glândula pineal. O mecanismo desse processo ainda é desconhecido. Isso está no livro de Sérgio Felipe de Oliveira, Cristais da Glândula Pineal, Semicondutores Cerebrais, Saúde e Espiritismo. Editora de São Paulo, Associação Médico Espírita do Brasil, em 1998, página 98 a 100. E aí, Zalmino diz, é pois fácil compreender, com referência às funções sexuais, que a ação do aparelho reprodutor, expressão biofisiológica do centro genésico, corresponde então a uma atividade meramente reflexa em resposta ao comando fundamental do centro coronário, ou seja, da mente. E aí ele faz um esquemazinho que é assim, mente, centro coronário. E aí vai da pineal ao hipotálamo, do hipotálamo ao hormônio liberador de gonadotrofina, esse hormônio vai para a hipófise e da hipófise vai para os hormônios gonadotróficos. Essa é a conexão psicoendócrina, tá? É assim que funciona. E aí, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no nosso vídeo. A gente vai ter mais conteúdo sobre o perispírito e a sexualidade, né? Também, se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, porque a sua dúvida pode ser a minha, pode ser dos nossos amigos. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe com quem tem o mesmo interesse que você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, Instagram e Facebook. No YouTube, aperta o sininho para receber notificações. Eu fico por aqui por hoje. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.